Olá, queridos. Vamos aqui com a nossa segunda parte, da aula preparatória para o batismo. Então, nós falamos sobre a criação, falamos sobre a queda, o pecado, e agora nós vamos falar sobre o plano de Deus. O plano de Deus, a resposta de Deus para a grande besteira que o ser humano fez, A resposta de Deus para o grande problema, a grande questão que a humanidade trouxe à criação, através da sua desobediência, da sua rebeldia, da sua ofensa para com Deus, que causou a depravação, a corrupção de toda a criação, não apenas da humanidade, mas de toda a criação. E agora precisamos de uma solução, de uma resposta. Acontece que a grande questão é que o ser humano, ele não pode dar uma resposta para o próprio problema que ele arrumou, que ele criou. O ser humano, ele não consegue, ele não tem meios para responder a essa grande questão, a esse grande problema que ele próprio causou. Então, o que aconteceu? O próprio Deus teve que responder a isso. O ser humano ficou tentando, de inúmeras formas, responder, arrumar uma resposta a essa questão. Ele tentou de inúmeras maneiras se reconectar com Deus. Porque o grande X da questão do problema que o ser humano causou através do pecado foi a quebra da conexão com Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus. E como é que ele fazia para se reconciliar com Deus de novo? Tentou-se de muitas maneiras, criando inúmeras religiões. Religião significa religar, é do latim, religare, significa se reconectar, se reconciliar, se religar a Deus. Então, as religiões são essas tentativas do ser humano de se religar a Deus novamente. E ele tentou de inúmeras formas, o espiritismo, com as várias variações do espiritismo, e ocultismo, com as feitiçarias e tal. Tudo isso são maneiras de tentar se reconectar com Deus, de tentar chegar a Deus de novo, através de obras, de boas ações e de uma vida obedecendo a princípios religiosos, através de cultos, de cerimônias, através de sacrifícios, de oferendas, ofertas a Deus, tentando comprar novamente o relacionamento com Deus, através de sacrifícios até humanos, através da natureza, porque na natureza nós vemos a expressão de Deus, nós vemos Deus na natureza. A natureza expressa o seu Criador. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai explicar isso, vai falar sobre isso, de como Deus se revela através da natureza. Então, o ser humano sempre conseguiu ver Deus na natureza. Então, criando religiões que tentam se conectar com a natureza, para dessa forma se reconectar com Deus. Então, as religiões animistas da África, por exemplo, que tentam se reconectar com a natureza de muitas formas, interagir com a natureza através de vários rituais, de várias cerimônias. O hinduísmo também tem essa característica, as religiões da nova era, essa feitiçaria moderna, contemporânea. Então, tem inúmeras tentativas do ser humano de se reconectar com Deus, e nenhuma delas trouxe qualquer resposta verdadeira. Nenhuma delas trouxe, de fato, uma solução para esse problema, para essa questão. Então, o que é que acontece? A realidade é que o ser humano não pode responder
essa questão do pecado. O ser humano, ele não tem uma resposta, ele não tem uma solução, ele é insuficiente. Mesmo que o ser humano vivesse eternamente, ele não conseguiria responder, né? Mas o ser humano é limitado em tantas formas, de tantas maneiras, que é simplesmente impossível. Deus sabia disso já no momento do pecado. Por isso, lá em Gênesis 3, Deus já dá uma resposta. Quando Deus faz a primeira aliança com o ser humano, a primeira promessa, a primeira profecia, né, dizendo que do descendente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente que seduziu o ser humano, que seduziu a mulher para o pecado. Né, que a serpente lhe feriria o calcanhar, lhe causaria um certo dano, mas que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Esse é o Messias. O Messias, o prometido, o ungido de Deus, né? O próprio Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Então, diante da impossibilidade do ser humano resolver esse problema que ele mesmo criou, o próprio Deus, ele decide solucionar esse problema. Então Deus, ele envia Jesus ao mundo. Deus, ele vem ele próprio ao mundo. Jesus é Deus. Jesus é uma das pessoas da Trindade, o verbo vivo de João capítulo 1, né, o verbo, a voz da criação, que estava na criação desde o princípio, né? Colossenses diz que ele é o criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Sem ele, nada do que existe se faria, se fez. Ele é participante de toda a criação e sustenta toda a criação, né? Porque ele é Deus. Jesus é Deus, como o Espírito que pairava sobre as águas na criação, dando forma ao mundo, como o Pai, a voz da criação, né, que decide, que chama ele, vamos criar o ser humano à nossa própria imagem e semelhança. Então Jesus Cristo é Deus, né? Deus envia Jesus ao mundo, o Pai envia o Filho, mas o Filho envia a si mesmo, ele mesmo decide se tornar humano para nos salvar. Então Jesus vem e ele se encarna no ventre de uma mulher, né, concebendo ela pelo seu próprio Espírito, o Espírito Santo a concebe, fecunda, né, o seu óvulo, e ela gesta ali o próprio Deus no seu ventre. Ele nasce como Deus e homem, sem pecado, perfeito, né, humano, mas sem o pecado, morrendo na cruz para nos salvar e levando sobre si os pecados da humanidade. Então, João 3, 16 e 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas 19, 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus vem e se faz humano para nos salvar. Jesus vem e se torna homem. Filipenses diz que ele se esvazia de si mesmo e se faz humano, abre mão dos seus atributos, se tornando humano, né, assumindo a forma de servo e obediente até a morte de cruz. Então Cristo, ele vem, Deus, ele vem, se faz homem. Deus, homem, 100% humano, mas 100% divino. Toma o nosso lugar na cruz do Calvário, substituindo ali a humanidade, tomando o lugar de todos os seres humanos, tomando o meu e o seu lugar naquela cruz. E naquela cruz, que é o nosso lugar, que nós deveríamos estar, porque a condenação da morte era para nós, pecadores,
Ele vai no nosso lugar. Ele, Deus, perfeito, sem pecado, santo, sem pecado algum. E ali ele pega os pecados de toda a humanidade para si e morre por esses pecados. Qualquer tipo de sacrifício que poderíamos fazer como seres humanos seria insuficiente, incapaz de prover perdão para nós, incapaz de pagar pelo crime que nós cometemos, pelo delito que praticamos, pela ofensa brutal que cometemos a Deus. Deus é perfeito, santo, eterno, pré-existente, onipotente, onisciente, onipresente, infinitamente além de qualquer ser humano. Como é que poderíamos pagar por uma dívida tão grande? Como é que poderíamos pagar por um crime tão grande, tão grave? Ele provê para si o pagamento. Ele provê para si o cumprimento da pena que era devida ao ser humano, o pagamento da dívida que tínhamos para com o próprio Deus. Cristo, como humano, pôde tomar o nosso lugar, nos substituir ali, e pagar e cumprir a pena que era nossa, que era da humanidade. Como ser humano, ele pôde morrer pela humanidade, tomando o lugar da humanidade. E como Deus, ele pôde pagar o preço que era devido. Como Deus, ele pôde pagar pela ofensa, pelo crime causado. Ele pôde chegar aonde precisava, né? Ele teve condições, ele foi mais do que suficiente para pagar o que era devido. Então, em Cristo, Deus, ele dá a resposta. Cristo nos liberta, através da sua obra, da morte eterna, nos levando de volta à comunhão com Deus, nos dando agora a vida eterna no lugar da morte eterna. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos liberta do poder de Satanás, do diabo, né? Éramos escravos de Satanás, éramos escravos do pecado, estávamos vulneráveis a ele por causa do pecado. Ele nos dá de novo a paz com Deus, ele nos reconcilia com Deus, nos faz amigos de Deus, porque antes éramos inimigos. E ele nos faz seus filhos, nos dando agora um espírito de adoção, que pode clamar a ele, Abba, Pai. O seu próprio Espírito vem e habita em nós, o próprio Cristo vem e habita em nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Cristo, vem e habita em nós, fazendo de cada um de nós agora filhos de Deus, eternos, né, para vivermos eternamente com o Senhor. Como é que nós recebemos tudo isso que Cristo fez por nós? Como é que isso se torna uma realidade na nossa vida? Primeiro, temos que reconhecer a nossa condição como pecadores, separados de Deus. Romanos 3:23, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não somos mais amigos de Deus, somos agora inimigos. Temos que reconhecer essa condição que é a condição de todo ser humano. Né? Temos que nos arrepender dos nossos pecados, genuinamente. Nos arrependermos verdadeiramente, sinceramente, dos nossos pecados, da nossa condição de pecadores, do pecado que cometemos originalmente para com Deus, da rebelião no Éden. Mas como? Não fui eu que fiz aquilo, nós fizemos sim em Adão. Vem sobre nós essa culpa. Mas foi Adão e Eva. Mas nós estávamos neles.
E herdamos isso. Herdamos essa dívida. Herdamos. Quando você herda uma dívida, não adianta você chegar para o credor e dizer, peraí, mas foi meu pai que fez isso. Não, mas é sua herança. Você tem que pagar no lugar dele. Você vai pagar. Não adianta. A justiça vai chegar e dizer, você tem que pagar, e pronto, acabou. A dívida é sua agora. É sua herança. Nós temos que assumir e nos arrepender dela. Não, eu estou arrependido disso. Eu estou envergonhado. Eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Eu clamo perdão. Não quero mais viver nessa condição de endividado para com Deus, nessa condição de ofensor, de inimigo de Deus. Herdei isso, essa é a minha realidade. É a minha realidade, estou separado de Deus. Então tem que haver um arrependimento genuíno. Uma convicção de que sim, sou um pecador, mas arrependido. Né? E decidido por viver essa transformação de vida, essa mudança. Nascer de novo em Cristo Jesus, ser uma nova pessoa. Temos que confessar esse pecado diante de Deus, clamando perdão a Ele. E crer, ter fé, acreditar, ter a convicção, né, de que na morte de Cristo, na sua obra na cruz do Calvário, desde a sua encarnação, né, dele se tornando humano e morrendo ali na cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, né? E dando para nós, nos disponibilizando a vida eterna, o perdão, disponibilizando um novo nascimento, ser uma nova criatura, essa nova vida. Está disponível para toda a humanidade. Temos que crer nisso, crer, nos arrependermos, crer no que Cristo fez e receber. Né? Entregar a Ele a nossa vida para que Ele seja o nosso Salvador e receber dele o perdão. Receber, porque é de graça, é gratuito. Receber esse ato maravilhoso, essa obra plena e perfeita que Ele fez por nós. Tá? Receber isso dele pela graça. Não merecemos, não podemos merecer, não podemos fazer nada para merecer isso ou para pagar por isso. Então tem que simplesmente crer e receber. Eu me arrependo do meu pecado. Sou um pecador. Me arrependo. Não quero mais viver assim. Senhor, eu acredito no que o Senhor fez por mim. Eu creio que o que o Senhor fez por mim foi mais do que o suficiente. Eu creio que o Senhor levou os meus pecados ali na cruz do Calvário, como Deus e homem. Como Deus e homem, plenamente Deus e plenamente humano para morrer no meu lugar, e plenamente Deus para prover o perdão para mim. Eu creio nesse perdão. Eu recebo esse perdão. E recebo o Senhor na minha vida, como meu Deus, meu Rei, meu Salvador. E o seu Espírito para habitar no meu coração. Crendo nisso, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Nasce espiritualmente de novo, em Cristo Jesus, para a eternidade. É simples assim, não é complicado, é simples. Ok? E onde é que o batismo nas águas se encaixa nisso? Vamos lá. A palavra batismo significa afundar, submergir, né? E ele é um mandamento de Deus, uma ordenança divina. Ok? Ele é uma identificação nossa com Cristo Jesus. Nós morremos para a velha vida, como Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, nós renascemos para uma nova vida. Ok? Mas nós vamos continuar falando sobre o batismo nas águas, o que ele significa, o que ele faz na nossa vida, como é que ele funciona na próxima aula, tá bom? Então vamos ficar aqui com esse vídeo e retornamos para a próxima aula para finalizar então essa aula preparatória.